Olá! Hoje nós vamos falar aqui sobre chute. Como assim, chute? Isso aqui não é um site, um canal sério? Não, é sério, falamos de gerenciamento de projetos, mas isso não quer dizer que às vezes tenhamos que fazer estimativas que muito se aproximam do chute. O americano muitas vezes usa um eufemismo, diz the best guess, a melhor aproximação, rule of thumb, o melhor chute. Quando você está no início de um projeto e você tem que fazer uma estimativa de custo e prazo desse projeto, principalmente quando se trata de um mega projeto, é muito difícil, porque por mais que você tenha referências históricas, os mega projetos são muito diferentes. De uma maneira geral, projetos são muito distintos entre si. Então, dificilmente você tem dados de um projeto anterior para poder, de forma coerente, consistente, aplicar nesse projeto. A NASA, a Agência Espacial Americana, que lida com muitos projetos, cada lançamento é um projeto, lidava com esse problema dos erros de estimativa e fez um estudo interessante com estudantes de Harvard, veja bem, de Harvard. Tomaram lá algumas centenas de estudantes e colocaram questões aleatórias sobre as quais eles não tinham, os estudantes, domínio, eles não saberiam a resposta, mas eles não pediam a resposta. Eles pediam para definir uma faixa possível, uma faixa admissível, tá? De tal forma que o estudante dissesse, não, eu tenho 98% de certeza de que a resposta dada está nesse intervalo. Seria o que nós chamamos de P98, como muitas vezes usamos o P90, ou seja, o prazo, o custo que tem 90% de chance de realmente se concretizar. E aí fizeram uma pergunta, por exemplo, qual é a população de Bangkok? Obviamente nenhum de vocês sabe, eu só sei porque dei uma consultada aqui na Wikipedia, no Google e tal. Mas eles não precisavam saber, eles precisavam estimar uma faixa. Então, por exemplo, um estudante que dissesse, olha, eu tenho 98% de certeza que a população de Bangkok está entre 2 milhões e 15 milhões, ele teria acertado, ou seja, está realmente dentro dessa faixa há 98% de chance, tanto que realmente, efetivamente, Bangkok tem 8,3 milhões de habitantes, está dentro da faixa. Já um estudante que dissesse, olha, eu tenho 98% de certeza de que a população de Bangkok está entre 1 milhão e 5 milhões. Ele teria errado, porque a população de Bangkok está fora dessa faixa. Ou seja, lhes era dada a alternativa de ser quão conservativos quisessem, de maneira a abarcar a resposta. E ainda assim, quase a metade errou. 40%, 45% erraram. A NASA ficou preocupada se realmente essa questão de estimar prazo e custo é muito complicada. E começaram a fazer alguns estudos e chegaram a esse gráfico que você vê aí, onde você vê as curvas P50, P60, P70, etc., até o P90. E aí eles colocaram o seguinte, o avanço percentual do projeto. Então o ponto A, por exemplo, significa um projeto no seu instante inicial. Note que quando você o situa aí nessa curva vermelha, que é o P50, você vê que a estimativa no projeto inicial, para você ter 50% de chance de acerto, você tem que multiplicar a tua estimativa por 1,5. Então, se você estima que um determinado projeto, por exemplo, vai ser $1 bilhão, você nem começou, o teu P50, para você dizer à tua gerência, olha, tem 50% de chance desse projeto ser realizado com $1,5 bilhão, que você tem que multiplicar por 1,5. Vamos tomar um projeto que já tem avançado um pouco mais, que seria o ponto B, que está em 10%. Esse projeto B em 10%, se você quiser ter uma estimativa P70, ou seja, ter 70% de acerto, de confiança no teu acerto, você tem que pegar essa tua estimativa nesse instante e multiplicar por 2,1, mais ou menos, é o valor que você tira dessa curva, né?
Mesmo quando você está bem mais à frente, quando você tem um projeto que já está em 70% de evolução, que seria o ponto C, esse projeto, se você quiser ter uma estimativa mais fidedigna aí, no P80, se você quiser ter 80% de chance de acerto, você tem que multiplicar aí por 1,2, 1,3 a estimativa daquele momento. É aterrorador, né? Ver quão incertas são as nossas estimativas. Mas isso aí, este gráfico, mostra realmente, tá, quão erradas as nossas estimativas são. A pergunta é, quem é que tem a coragem de, em qualquer ponto do projeto, dizer assim, ó, a nossa estimativa é tal, mas a gente tem que multiplicar por 2. Até porque, normalmente, o gestor do projeto não aceita isso. Mas, enfim, fica a lição, fica aí o argumento para você debater com o seu chefe, com o seu gerente, quando ele cobrar, tá, uma estimativa um pouco mais precisa, você falar dos erros que inerentemente essas estimativas têm. Ok? Se você gostou, dá um curtir aí, compartilhe com seus amigos no Face, no LinkedIn, no Bibi, no Twitter, tá? Divulgue, coloque seu comentário, dê sugestões de temas. Muito obrigado, até a próxima!